Meus irmãos queridos, convidamos para uma leitura na segunda epístola do apóstolo São Pedro. Queremos ler no capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Leiamos a gloriosa e santa palavra do nosso Deus. O texto sagrado nos fala sobre a vinda de Jesus. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, aleluia, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amém. Meus irmãos, vamos, dentro de alguns momentos, falarmos sobre esse texto sagrado, mas quero pedir aos irmãos que intensifiquem as vossas orações. Eu fiz uma convocação aos irmãos para uma campanha de oração pela madrugada. Eu gostaria de pedir aos irmãos intensificarem mais ainda, clamarem a Deus em favor da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, por este momento em que nós estamos atravessando. Sabemos que não é fácil, mas Deus nos dará vitória. Ore pelos nossos irmãos. O evangelista irmão Celso está hospitalizado, pelo pastor Edson Camargo, de Balsa Nova, pelo presbítero irmão Clayton Kerge, lá da cidade de Jaguariaíva. Também pedimos as vossas orações. Oramos pelo presbítero irmão Eliseu, e também está em recuperação, e por outros mais que precisam do nosso clamor, das nossas orações. Glória a Deus. Então, os irmãos intensifiquem lá em 2 Crônicas 7,14, leia ali, ore a Deus, busque de Deus a vitória para toda a nossa nação. Meus irmãos, o texto sagrado que lemos, o apóstolo São Pedro, ele trazendo a mensagem da a sua palavra para a igreja, o qual recebendo da parte do Senhor, uma mensagem sobre o alerta, até por que não dizer, um despertamento para a igreja. E ele diz: amados, eu escrevo esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Percebemos que no aproximar a volta do Senhor Jesus, se faz necessário de que estejamos também com a nossa vida preparada, buscando ao Senhor, nos despertando
a cada momento, porque não sabemos o momento do arrebatamento. Mas o arrebatamento, ele nos fala sobre o rapto da igreja, fala sobre arrebatado rapidamente e com força. Esse evento, ele se refere à ocasião em que a igreja do Senhor será arrebatada da face da terra para encontrar-se com Cristo nos ares. O arrebatamento abrangerá apenas os salvos. Isto Paulo fala na sua epístola, quando ele escreve à igreja de Corinto. Ele fala lá no seu capítulo de número 15 da primeira epístola, ele nos diz no versículo 51 e o versículo 52, ele diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Ainda Jesus fala lá no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 3, ele diz: eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Paulo confirmando mais uma vez a palavra na epístola que ele escreveu aos Tessalonicenses, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 16 e 17, ele diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles a encontrar o Senhor nos ares. Meus irmãos, esta é a esperança da igreja. Estamos vivendo estes últimos momentos. Nos tempos de Pedro, também como nos nossos tempos hoje, havia diversas reações no que tange à mensagem do retorno de Cristo. Muitos naquele tempo, a Bíblia diz que alguns negaram que isso iria acontecer, dizendo até: onde está a promessa da sua vinda? Alguns daqueles que já estiveram conosco também estão dizendo a mesma coisa nos dias atuais, porque Jesus não voltou ainda, mas nós esperamos este evento glorioso em que o Senhor Jesus Cristo é quem prometeu, e Ele não é homem para mentir, então nós cremos na sua promessa gloriosa. Lá na época de Pedro, outros questionavam a demora, dizendo ainda que alguns a têm por tardia. Alguns da época de Pedro diziam: não, Jesus vai demorar muito ainda, não vai vir agora nesse tempo. Alguns dos nossos tempos atuais também estão dizendo a mesma coisa: Jesus vai demorar muito. Mas, meus irmãos, os sinais estão alertando a igreja de que Jesus voltará a qualquer momento. Ainda outros, na época de Pedro, não criam nas promessas, mas talvez falhassem em dar a devida atenção à exigência de uma vida santa e zelosa. Queridos, nós precisamos estar firmes com Cristo, manter uma vida de santidade, preparar-nos para o dia glorioso da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro julgou necessário lembrar aos cristãos daquele tempo alguns detalhes importantíssimos que nos chamam a atenção. Ele diz aqui, em ambas as epístolas, meus irmãos, eu desperto vocês com exortação, o vosso ânimo sincero. O que é que Pedro ele estava levando
aos seus leitores, como a nós nesse tempo. Ele diz, primeiro, desperto com exortação. Despertar quer dizer acordar, tirar do sono. Quantos estão dormindo o sono espiritual? Porque não querem ser despertados para os dias que estamos vivendo. A igreja está contando os minutos regressivos, quando chegará o momento para a partida da igreja da terra. Mas a Bíblia diz, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Esta é a verdade, meus irmãos. Por isso, Pedro, ele diz, despertem, meus irmãos. Eu quero despertar em vocês, aleluia, com exortação. Exortar quer dizer animar, quer dizer incentivar, quer dizer advertir, aconselhar, persuadir a igreja daquele tempo. Como hoje, nos nossos dias, precisamos também estarmos de ânimo pronto, precisamos viver uma vida de advertência. Jesus vem breve. Estou esta noite dizendo a você, desperta, meu irmão, desperta, minha irmã, olhe para Jesus, autor e consumador da nossa salvação. Mas ele queria um ânimo sincero, que exprime, aleluia, uma vida de intenção da volta de Jesus, e não estar envolvidos com as coisas terrenas desta vida. Então Pedro diz, lembre-se das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Salvador e Senhor, mediante os vossos apóstolos. Todos eles afirmaram que nos últimos dias iria acontecer coisas que iria espantar, coisas espantosas, o bramido do mar, a expectação da humanidade. Hoje vivemos em dias em que a humanidade está vivendo uma expectação. Estamos aí num lockdown, várias cidades do estado, a preocupação, o medo, a angústia, a perplexidade, a medicina, as autoridades, as igrejas, todos estão aí não sabendo às vezes o que fazer e como fazer. Porém, meus irmãos, isto é uma advertência divina. A igreja precisa olhar para isto, a igreja precisa enxergar estas coisas e saber que a proximidade da volta de Jesus é muito nítido nestes dias atuais em que nós estamos vivendo. Portanto, meu irmão, desperta nesta noite, olhe para o Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando. Ele disse, lembrai-vos das palavras dos profetas, do mandamento de nosso Senhor e Salvador, mediante as palavras dos apóstolos que pregaram, que disseram com toda a convicção, com toda a certeza que Cristo voltaria, aleluia, porque Jesus, Ele prometeu voltar. Nos evangelhos, várias passagens bíblicas, está dizendo, Jesus falando, eu voltarei, é como relâmpago que sai do oriente ao ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Nos dias atuais, o descuido pode custar uma eternidade sem Cristo. A mulher de Ló, ela foi advertida, saia daqui, não olhe para trás. Quantos hoje estão olhando para trás, estão olhando para o mundo, estão dando mais crédito às coisas terrenas do que às celestiais? Mas eu conclamo a igreja em Araucária, olhe para o Senhor Jesus Cristo, aleluia, porque Ele voltará para arrebatar a igreja.
Ainda o Senhor disse, assim como foi nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Ora, meus irmãos, por mais que as autoridades de saúde peçam, gente, vamos paralisar tudo, uma semana, 15 dias, não saia de casa, mas mesmo assim, o ser humano, ele não atende, ele vai, ele viaja, ele corre, ele anda, ele sempre acha um escape, uma maneira, e os hospitais superlotam, mas ninguém está se preocupando com isto, a não ser quando chega o momento em que precisa enfrentar a realidade de um tratamento severo, em que às vezes não volta mais, mas a eternidade está aí. Então, meus irmãos, vamos olhar, vamos estar apercebido, porque Jesus falou que ele voltaria. Depois da sua ressurreição, ele reuniu a igreja no Monte das Oliveiras, e ele disse, deu as últimas instruções, que ele iria para o céu, mas que ele voltaria. E quando ele subiu, os anjos desceram e disseram, assim como vistes para o céu ir, ele há de voltar. Então, o que é que estamos esperando? Esta terra, este mundo jaz no maligno. Isto aqui está chegando para o final. A própria ciência está sabendo disto, que o mundo está marchando para o seu fim. Mas a igreja, ela espera o arrebatamento, aleluia. Ah, glória a Deus, para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Este sol da justiça é o Senhor Jesus Cristo. Ele voltará um dia, ele arrebatará uma igreja que ele comprou com seu sangue, de todas as nações, raças, tribos, línguas e povos, comprou com a sua morte no Calvário, o sangue de um cordeiro imaculado e incontaminado, e os nossos nomes estão escritos no livro da vida nos céus. Então, meus queridos, vamos olhar para Jesus. A Bíblia diz, olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé, da nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Uma das marcas dos últimos dias, Pedro está dizendo aqui, será o aparecimento dos escarnecedores, dos zombadores, homens que andam segundo as suas próprias concupiscências, cujo único alvo na vida é o que querem para eles mesmos. Eles procurarão destruir a sã doutrina por meio de zombaria. Não é isto que estamos vivenciando? O desafio às igrejas, os cristãos, não é isso que estamos vendo? Em muitos países, até mesmo no Brasil, a igreja sendo tirado as suas liberdades, zombadores que estão zombando da igreja, das pregações, e às vezes, e muitas vezes, o cristão desapercebido, ele também está seguindo esta linha. Este é o sinal de que o fim dos tempos está chegando. Este é o sinal de que Jesus está voltando. Pedro fala, dos últimos dias aparecerão escarnecedores. Olha que coisa interessante, sabendo primeiro isto, diz Pedro, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Quantos estão enfileirando por isso? Quantos estão sufocando a sua fé com falsas esperanças, com falsos evangelhos por aí? Paulo disse, pode descer um anjo do céu, se ele não pregar este evangelho, será tudo anátema. Glória a Deus que nós cremos no evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a salvação de nossas almas, é a garantia dos céus. Então, meu irmão, lute pela tua salvação,
Lute pela salvação da tua família. Prepare as vossas vidas, porque chegará um dia em que Jesus arrebatará a sua igreja para os céus. Zombadores, versículo 4 ele diz: muitos vão dizer, onde está a promessa da sua vinda? Até trazendo uma dúvida, aqueles mais fracos na fé, que vão abandonar a fé, e por que não dizer aqueles que estão apostatando-se da fé, não crê mais na realidade da Bíblia, acham que a Bíblia é mais um livro escrito por ser humano. Sim, ele foi escrito por homens, mas homens inspirados pelo Espírito de Deus. Esta palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela transforma a vida, ela transforma nações. Ela muda a vida do ser humano e prepara ele para o céu. Esta terra é passageira, tudo aqui vai passar, tudo aqui vai findar, mas aquele, aleluia, que está firme com Jesus permanecerá para sempre. Aleluia. Lembrai das palavras ditas: a hora se aproxima e devemos estar cuidadosos para não sermos enganados e entrarmos no jogo do adversário. Alguns dizem, quando não pode vencer o inimigo, se una a ele. Irmão, não se una ao inimigo. Resista ao diabo. Vença o inimigo, tenha uma vida consagrada, preparada, aleluia, diante do Senhor, porque os dias, não pense que teremos dias fáceis, não, senhores. Jesus disse que nos últimos dias seriam dias trabalhosos, difíceis. Só vai manifestar agora aqueles crentes fiéis, sinceros e verdadeiros. Aqueles que não se misturam, aqueles que não se curvam, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, como aqueles 3 moços lá que não se curvou diante de uma estátua erguida por um rei, preferiu a fornalha, preferiu a morte, e diz: nós não nos prostraremos, não adoraremos a tua imagem, ó rei. Eles foram lançados. Deus não livrou eles da fornalha, mas livrou eles do fogo da fornalha. Meu irmão, não se curve diante de uma sociedade corrompida, diante de um mundo apodrecido pelo pecado, que não quer saber de Deus, que não quer aceitar a Jesus, que não quer crer no Evangelho, que não quer preparar as suas vidas, porque este mundo está chegando para o final. Mas estejam prontos, enfrentai as lutas, os problemas, as dificuldades, os escarnecedores, aqueles que andam em uma vida dissoluta, afasta-te deles. Mas preparem a vossa vida para a volta do Senhor Jesus Cristo. Pedro então diz, sabe porém, aleluia, Paulo diz a Timóteo, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E os tempos trabalhosos chegaram. O tempo do fim chegou. E o Pedro esclarece isso para nós, dizendo que isto estaria acontecendo. Alguns duvidando da vinda de Jesus. E ainda Lucas escreve no seu evangelho, dizendo no capítulo 18, que quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Sim. Se descuidar, a fé vai desvanecer. Mas a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera. E uma das que esperamos é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele voltará.
Você creia ou não creia, ele vai voltar. Você receba ou não, ele vai voltar. Você esteja na igreja ou não, ele vai voltar. Jesus disse: um será levado, o outro será deixado. Uma será levada, a outra será deixada. Jesus vem, isto é real, isto é verdadeiro, isto vai acontecer. Jesus vai voltar. Aonde você vai passar a tua eternidade? Quando Deus chamar você a prestar contas, quando muitas pessoas que partiram desta vida sem Cristo, mas glórias a Deus por aqueles que creram no Evangelho e partiu desta vida e estão descansando no paraíso celestial. Então o Senhor, o apóstolo diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Esta é a missão dos demônios: enganar, mentir, porque eles já estão condenados, mas eu e você estamos salvos. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, meus irmãos, igreja do Senhor, é hora de despertarmos-nos, é hora de estarmos preparados, porque a vinda de Jesus está mais perto de nós agora do que quando nós aceitamos a fé. Pedro ainda diz que a frieza espiritual, o modismo teológico e o mundanismo, o materialismo filosófico, o conformismo e o desvio espiritual avolumaria-se no meio do chamado cristianismo professo. É o que nós estamos vendo. Isso tudo está acontecendo. O modernismo teológico, como estão modernizando a teologia, o mundanismo que invade pessoas que já não é mais como era, já não crê mais como criam, já não recebe mais como recebiam. Isto é sinais da vinda de Jesus. Como falei, apostatando da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, sendo enganado e achando que está certo. É preciso acordar, é preciso despertar. Isso que o Pedro diz: eu desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Jesus está alertando a igreja. É tempo de olharmos para cima, é tempo de esperarmos a Jesus. Ele virá. Quantos já estão indo ao seu encontro? Mas nós aqui estamos. A frieza espiritual que entrou, que vem e quer alojar-se na nossa vida, mas nós devemos ser crentes fervorosos, dinâmicos, preparados para o dia glorioso da vinda de Jesus. O desvio espiritual que avoluma-se nos dias do chamado cristianismo moderno. A modernidade chegou no mundo, tudo está contribuindo. Estamos chegando na reta final, na última igreja que o Senhor Jesus enviou a sua carta para que ela pudesse despertar, que era a igreja de Laodiceia. Uma igreja que representa a atualidade, a mornidão espiritual, a frieza espiritual, o descuido espiritual, o abandono às coisas de Deus, o abandono aos hinos sacros, o abandono à verdadeira doutrina, o abandono a uma vida de santidade, o abandono a uma vida de comunhão com Deus. Mas nesta noite, o Espírito Santo está dizendo a nós, aleluia, se alguém tem ouvido para ouvir, que ouça e o que o Espírito diz às igrejas.
Precisamos abrir os nossos olhos espirituais, porque estamos chegando para a reta final. A igreja de Laodiceia representa a nossa atualidade. Vivemos esses dias, muitos dizendo, como a igreja de Laodiceia dizia: rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Talvez você esteja acomodado aí na sua casa, sem ao menos buscar a presença de Deus, sem levar a tua família ao temor do Senhor. Mas a maioria está igual o nosso patriarca Jó. A Bíblia diz que todos os dias ele levantava pela madrugada, ele orava a Deus, ele oferecia sacrifício pela sua família, dizendo: quem sabe meus filhos pecaram, mas que Deus tivesse misericórdia e os perdoasse. Precisamos nós, os pais, nos preocuparmos com os nossos filhos e consagrarmos as nossas vidas em favor deles. Buscar a presença de Deus, clamar a Deus, para que Deus desperte a nossa geração, a geração de jovens, a geração de adolescentes, a igreja de uma maneira geral, porque o tempo do fim chegou. O tempo de despertar chegou. O avivamento chegou. Aleluia. Jesus diz que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O Espírito Santo, ele não é derramado só aqui na igreja, mas ele é derramado aí no teu lar, aí na tua vida, aonde você está nos assistindo. O Espírito Santo está aí com você, enquanto eu transmito esta mensagem de Deus ao teu coração, alertando a tua vida, a tua família, para que você possa se preparar, reconciliar, voltar para a igreja, buscar mais a Deus. O Espírito Santo está aí, junto de você, aleluia, enviando esta mensagem ao teu coração e dizendo: prepare a tua vida. Jesus vai voltar, Ele vem muito breve, Ele vai arrebatar uma igreja aqui da terra. Mas nos dias finais, os sinais aconteceria que marcaria o retorno de Cristo. Eu pergunto: você está preparado? Como está a tua vida? Como vai o teu casamento? Como vai a tua família? Como você está diante de Deus? A tua vida espiritual, o teu coração, como você está? É um crente formalista? É um crente que está simplesmente vivendo uma vida de comodismo? Não lê mais a Bíblia? Não participa mais das reuniões espirituais na casa de Deus? Como vai a tua vida? Há um hino que diz: como vai a tua vida com Deus? Então é preciso um preparo urgente. O Espírito Santo tem pressa na obra de preparação da igreja para o arrebatamento. Precisamos trabalhar para Jesus nestes últimos momentos. Fazer alguma coisa para Deus. Há um hino que diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. Nada fiz e vão-se os dias, o que eu possa lhe apresentar. Muitos, nesses dias em que estamos mais confinados, não lê a Bíblia, não ora, não busca Deus, não consagra, não faz nada. Mas naquele dia, muitos serão pegos de surpresa. Muitos serão pegos de surpresas naquele dia. Porque quando Jesus voltar, só vai perceber, só vai ouvir, só vai sentir aqueles que estiverem preparados. Os que não estiverem
não vão ouvir, não vão sentir, não vão perceber, porque o rapto da igreja será num abrir e fechar de olhos. Será muito rápido, em milésimos de segundo. Pastor Antônio Gilberto diz que será sacado com violência. Ninguém vai perceber, ninguém vai ver o momento que a igreja for arrebatada, mas só vai perceber depois que houver a falta de alguém na sua casa, no seu trabalho. Só vai perceber depois, será tarde demais. Mas hoje ainda há oportunidade, e eu quero falar com você na tua casa, você que está afastado da igreja, você que está brincando com a salvação, você que não está mais crendo no arrebatamento. Jesus vai voltar. Conserta a tua vida, prepare a tua vida, porque Cristo voltará para arrebatar a igreja. Como é que você está preparando a tua casa? Como está a vida espiritual do teu lar? Se Jesus voltar hoje, você vai dizer igual Josué: eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor? Ou você tem dúvida da tua salvação? Prepare a tua vida neste dia, prepare a tua vida nesta noite, porque Jesus voltará a arrebatar a igreja. Ele virá, aleluia. Mas você, como você está? Será que estás apercebido? Como Paulo disse para a igreja de Tessalonicenses: irmãos, não sejam ignorantes, isto é, desconhecendo tudo o que está acontecendo, mas estejam preparados, porque o Senhor Jesus virá. Na época de Pedro, já não acreditavam no arrebatamento. Nos dias atuais, muitos não acreditam no arrebatamento, mas uma grande porcentagem da igreja está preparada para o arrebatamento, porque creu para a salvação, porque sabe que esta vida aqui é passageira, porque sabe que aqui tudo vai findar. Mas aqueles que esperam ao Senhor, aleluia, renovarão as suas forças, subirão como águias com asas, ganharão os céus, adentrarão as mansões celestiais, porque a promessa é para aqueles que crêem. Não é para aqueles que abandonam, não é para aqueles que deixam, mas é para aqueles que perseveram até o fim. Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Então creia, porque o Senhor Jesus Cristo voltará a qualquer momento. Eu quero encerrar esta palavra e dizer a você, aleluia, despertar o vosso ânimo sincero. Jesus está voltando. Prepare a tua vida. Eu quero orar por você. Você aí no teu lar, que está afastado da igreja, que está afastado de Jesus. Conserta a tua vida nesta noite. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Ele pode fazer por você tudo, porque Ele é o Senhor da tua vida. Então receba Jesus aí no teu lar. Você vai orar comigo nesse instante. Eu quero clamar a Deus pela tua saúde, pela tua vida. Coloca a tua vida diante de Deus e ore juntamente conosco nesta noite, porque o Senhor é poderoso para responder às nossas orações. Aleluia, glórias a Deus. Nós queremos pedido de oração. A mãe Elisângela Faé pede oração por Vanderlei Schaeffer, oração pelo evangelista Celso. Nós já mencionamos no início do culto, e mais uma vez vamos orar pelo evangelista Celso e família. Eles precisam das nossas orações. Aparecida Rocha também. E mais uma vez eu volto a pedir aos irmãos,
para que apresente nas vossas orações o pastor Edson Camargo de Balsa Nova, que está há vários dias na UTI. Também o presbítero Clayton Kerge, que está na UTI em Campo Largo. Vamos clamar por ele, clamarmos pelos nossos mais irmãos, como os demais que estão enfermos. Também, meus irmãos, pedimos as orações pelo pastor Wagner Gabi, faleceu, irmã Maria foi sepultada hoje. Vamos pedir que Deus fortaleça e conforte o coração da família do pastor Wagner Gabi e Assembleia de Deus na cidade de Curitiba. Ore comigo nesse momento. Pai querido, santo e poderoso Deus que está nos céus, é um momento de clamor, Senhor, é um momento de oração. Te louvamos, ó Pai, porque Tu és o nosso Deus. Tu ouve as nossas orações, sobe ao trono da graça o nosso pedido. Senhor, eu peço pela vida, meu Deus, do Vanderlei Schaeffer, pela vida do evangelista irmão Celso e família, Aparecida Rocha. Clamamos a Ti, ó Deus, pela saúde deles, pela cura, pelo milagre, pelo irmão Cid e a senhora esposa, irmã Ironi. Clamamos pela saúde dele, pelo milagre na vida do Teu servo. Clamamos pelo pastor Edson Camargo, que está na UTI, Senhor, pelo milagre. Também pelo presbítero irmão Senhor Clayton Kerge, que o Senhor venha curá-lo na UTI. Senhor, restaure a saúde dos nossos irmãos. O Senhor venha curar e repreender toda a enfermidade, repreender o Covid, em nome de Jesus Cristo. Nós clamamos, ó Deus, pela libertação da nossa nação, pela salvação do povo brasileiro, pela salvação, Senhor, da cidade de Araucária. Ó Deus, ai Senhor, estende as Tuas mãos santas, abençoe as autoridades constituídas sobre nós, desde a autoridade federal, estadual e municipal. Que o Senhor abençoe, que o Senhor salve as autoridades, que o Senhor dê graça àqueles que trabalham, Senhor, na área da medicina, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras, que atende, Senhor, a todos que estão chegando ali, enfermo, doente, Senhor, passando por momentos difíceis. Ó Deus, tenha misericórdia, abençoe a eles que, Senhor, estão lutando pela vida daqueles que estão internados, hospitalizados na UTI, no CTI. Deus, nós clamamos a Ti, clamamos pela conversão, clamamos pelo arrependimento, pelo quebrantamento de vidas, de almas que estão neste momento, Senhor, lá nos seus lares, orando conosco, Senhor, vidas para reconciliar, para consertar a vida, para preparar para o arrebatamento que está, Senhor, se aproximando dia após dia. Pode ser hoje, pode ser esta noite, pode ser amanhã, no cantar do galo, mas o Senhor vai voltar. Esta é a nossa esperança que nos move, que nos fortalece a buscarmos uma vida preparada para subirmos no arrebatamento. Pai amado e glorioso, oramos, pedimos, agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado à nossa equipe de irmãos que trabalharam na transmissão, os irmãos que louvaram a Deus, instrumento, nosso muito obrigado. Meus irmãos, encerrando, nós dizemos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de nosso Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós nos seus lares e aqui no templo. Dizemos amém. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Tenham todos uma excelente noite na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Conserta a tua vida enquanto há oportunidade.